Muito bem, pensei que a gente ia para o nosso intervalo, mas não, a gente vai chamar a repórter Aline Aragão. Já a gente vai começar a nossa discussão sobre matadouros, feiras livres aqui no Balanço Geral Sergipe. É isso mesmo, 12h22? Muito bem, vamos chamar a Aline Aragão aqui na Janela da Informação. Ela que está no Ministério Público. Aline, com você. Isso mesmo, Ricardo. Agora, boa tarde para todo mundo. Olha só, como eu disse antes, na semana passada, o juiz da 12ª Vara, ele negou o liminar que pedia a suspensão ou transferência da Feira Livre ali do conjunto Castelo Branco. A ação foi ajuizada aqui pelo Ministério Público Estadual, que recorreu dessa decisão. E para saber os motivos, para saber essa situação, eu vou conversar com a doutora Elza Missano, promotora de Direitos do Consumidor aqui de Aracaju. Primeiro, para a gente entender o que levou o Ministério Público a entrar com essa ação, né, ali contra aquela feira realizada no Castelo Branco. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde ao Ricardo. O Ministério Público, nós recebemos um relatório da situação, um relatório circunstanciado do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, onde apontava diversas inadequações do local onde aquela feira estava instalada, né? Não é contra a feira em si, mas o local aonde ela hoje é edificada. Na verdade, há um impedimento de acesso das viaturas do Corpo de Bombeiros. Há também relatos de dificuldade de acesso a viaturas do SAMU, no caso de um sinistro, no caso de alguma intercorrência, né? E o Corpo de Bombeiros, preocupado com isso, pediu que o Ministério Público adotasse as providências de imediato para que fossem resguardadas aquelas pessoas que trabalham não só na feira, mas também todos os moradores das cercanias. Então, nós ajuizamos uma ação civil pública, informamos ao juiz, né, na audiência que fizemos aqui, extrajudicial, o município disse que havia feito algumas alterações, inclusive com a retirada de algumas barracas, mas é importante deixar frisado que o relatório do Corpo de Bombeiros ele é posterior à intervenção, o que significa dizer que, mesmo com essa ação anterior, a situação ela permanecia, então, por isso, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública pedindo que fosse sanadas essas irregularidades. Infelizmente, não houve a concessão da liminar, o Ministério Público adotou as providências pertinentes, a parte relacionada ao Ministério Público para salvaguardar o direito dessas pessoas, a providência necessária nós adotamos, inclusive agora com a interposição também de um recurso, solicitando agora ao Tribunal de Justiça que analise a situação diante da problemática apresentada para que haja alguma alteração, alguma modificação. A gente, inclusive, tem informação de pessoas que precisaram de atendimento de urgência e acabaram não tendo como os veículos de bombeiro também do SAMU entrarem no local por conta da feira. Olha, nós estamos diante de tantos relatos de tragédias que diante do relatório do Corpo de Bombeiros, é uma que pode ser anunciada, né, que já foi anunciada. Então, o Ministério Público não pode ficar inerte diante de uma situação como essa, principalmente porque no dia que fizemos a audiência extrajudicial, com a presença da municipalidade, com a presença da vigilância sanitária, já houve a informação do Corpo de Bombeiros de que houve uma ocorrência e que, infelizmente, o morador veio a falecer por não ter sido, pela responsividade, pelo tempo e resposta do SAMU para fazer o socorro necessário. Então, é uma situação que tem que ser evitada. Nós temos que adequar, mas a preponderância do bem maior, que é a vida, a saúde das pessoas. E ainda tem uma outra situação apontada pela vigilância sanitária, porque é uma das feiras que também comercializa produto de origem animal fora das condições estabelecidas em lei, sem a refrigeração. Desculpa interromper, era um assunto que eu ia, inclusive, comentar com a doutora Elza agora, viu, Ricardo? Porque, além desse problema da localização, que ali no Castelo Branco tem essa questão da localização da feira, mas tem o problema da comercialização de carnes e também produtos derivados de leite, que não é só a feira do Castelo Branco, é um problema que se estende às demais feiras livres aqui em Aracaju, no interior do estado também, e que o Ministério Público vai iniciar uma ação a partir do dia 12. Eu queria que a senhora explicasse melhor essa ação, o que é que vai ser feito e qual é o problema que foi verificado. Procedimento antigo que o Ministério Público vem numa luta titânica há vários anos tentando resolver, que diz respeito ao comércio de carnes, ao comércio de produtos de origem animal em feiras livres e também nos mercados centrais de Aracaju, sem a refrigeração devida. Veja, é um produto de origem animal. O boi, quando ele é abatido, as bactérias já começam a se proliferar. Então, ele tem que ser abatido, ele tem que ser acondicionado de forma refrigerada, ele tem que ser transportado em refrigeração e todos estão acompanhando aí a luta dos Ministérios Públicos com relação ao abate clandestino e principalmente nos matadouros com problemas de ordem sanitária, né?
Então, não adianta você hoje levar esse boi para ser abatido no local ideal e ele ser transportado irregularmente e mantido em feiras livres sem a refrigeração necessária. Quero agradecer as suas informações e participação. A gente vai acompanhar toda essa ação aí realizada pelo Ministério Público, pensando aí, porque é uma questão de saúde pública, né, Ricardo? Então, a gente está observando o que vem acontecendo no interior com os matadouros e agora a gente vai esperar essa ação, então, aqui na capital. Ricardo. Muito obrigado, Aline Aragão, a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Eusa Missano, falando, vem para cá, me acompanha aqui rapidamente, falando sobre um assunto que a gente vai discutir mais profundamente daqui a pouco, depois do intervalo, com Salete Desen, da Indagro, fiscaliza a questão do abate de carne aqui no estado, e com o deputado estadual Geórgio Passos. Vamos falar sobre essa situação, a problemática social, a questão do fechamento dos matadouros públicos aqui do estado.